e o Renato sempre toma as melhores decisões. Então, a ausência dele será sentida, mas especificamente para o jogo de hoje, não. O Corinthians é muito favorito, joga em casa, o Corinthians vai atropelar o time do Ituano hoje e vai passar a semifinal do Campeonato Paulista. Se fizer, o Ituano está na semifinal, bateu! O Ituano está na semifinal do Campeonato Paulista de Futebol! São tantas as variáveis que elas estão de um lado que é inacreditável que não possa acontecer. Ainda que eu tenha dito ali, o Regi até colocou o comecinho, olha, mesmo que o Renato Augusto, mesmo com a ausência do Renato Augusto, ela seja uma ausência muito sentida. Eu coloquei essa ressalva, mas hoje não vai ser. Hoje você mandou. Mesmo assim, hoje não vai ser. Mesmo sem Renato Augusto, não, vai ser assim. Mas enfim, errei e tudo bem. O Ituano passou pelo Corinthians e passou merecidamente, que eu acho legal. Quando isso acontece, eu acho bem legal. Mas eu já tinha dito aqui algumas vezes que, por mais interessante que até então estava sendo a campanha do Fernando Lázaro, que eu sempre disse e continuo a afirmar que ele não tem tamanho para ser técnico do Corinthians. O Fernando Lázaro pode me desmentir da mesma maneira que o Ituano me desmentiu. Então, é natural que isso aconteça. Acho até legal que possa acontecer. Ninguém é dono da verdade, mas eu entendo que o tamanho do Fernando Lázaro seja muito menor do que o tamanho do Corinthians. E aí, para que você, quando você tem um tamanho menor, quando você não tenha retrospecto para lá estar, você tem que ser ponto fora da curva, como foi o caso do Abel Ferreira. Totalmente ponto fora da curva, um cara muito acima da média, e aí ele faz um trabalho mesmo sem ter a experiência necessária para comandar o Palmeiras. Eu, particularmente, não acho que este seja o caso do Fernando Lázaro. Bom, mas o Fernando não pode negar, está tendo um tempo, assim, um tempo grande para poder se preparar para o Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos ele vai ter esse tempo para treinar, para entender esse time, para entender o que aconteceu no Campeonato Paulista, Renato Augusto e o Paulinho estão voltando a treinar segunda-feira com os jogadores, parece, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo. Segunda-feira é famoso amanhã. Vamos ver se tomara que eles dois realmente... Sabe que tem um amigo meu que diz o seguinte, ele fala assim, olha, esse negócio de dar tempo a treinador é uma maravilha, desde que o cara seja competente. Quando você dá tempo ao treinador e o cara incompetente, as suas incompetências elas se demonstram de maneira mais clara. Então, mas tempo ele está tendo. Agora, se é competente ou não, a gente vai ver quando o Campeonato Brasileiro começar. E ó, parece que a crise está mesmo instaurada no Parque São Jorge. A coisa esquentou de verdade no Corinthians e mudanças já começaram a acontecer. Eliminação prematura, críticas, pressão da torcida. Invasão e caldeirão quente. Tá se alagado, mano. Tá vendo até aqui, ninguém fala nada como é que vai ser o bagulho. Não, tá alagado. Fiquei muito chateado, decepcionado. Eu sempre tive aqui no Corinthians, todos os anos que eu estive, mais de 10 anos, sempre atendi os torcedores. Uma combinação de protestos que ganhou força após a desclassificação do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista e que teve como alvo principal a diretoria de futebol. A consequência foi a saída do braço direito de Duílio, o ex-presidente Roberto de Andrade. É uma pessoa da minha confiança, o diretor de futebol que eu escolhi, mas infelizmente com essa pressão toda, tudo que tem acontecido, o Roberto também acha melhor se retirar para o bem do Corinthians. É uma pena, eu não entendo o porquê, quer dizer, entendo, tem muito de política também nisso. Sem o diretor, o presidente Duílio Monteiro Alves não vai contratar nenhum substituto. Vai, na verdade, acumular os cargos até o final de seu mandato. Roberto de Andrade deixa o Corinthians após 2 anos e 3 meses. Um trabalho que começou com a ideia de contenção de gastos, alívio na folha salarial, para um time que chegou a ter mais de 100 atletas com contrato profissional. Hoje, tem menos da metade. Responsabilidade financeira à parte. Duílio não quer terminar o mandato como o único presidente nos últimos 35 anos a não conquistar títulos. Eu, quando entrei na presidência, né, acho que no meu primeiro discurso, e algumas vezes já falei isso, que o meu título seria organizar a parte financeira do clube e pagar alguma coisa de dívida.
que essa era a maior preocupação e o que o Corinthians precisava no momento. E isso que tem sido feito. Como a eleição é só em novembro, a política corintiana precisa abrir espaço para o futebol. Até lá serão 8 meses e 3 campeonatos em jogo. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E a diretoria está otimista com o time que formou. Eu acho que foi o que eu coloquei até agora há pouco. Né? O Corinthians, para mim, tem um grande time, um grande elenco. Podia ser melhor, podia. Mas nesse momento, só se for irresponsável para ser melhor, e eu não vou ser. Mas o Corinthians hoje tem condições de brigar por título. Como foi para uma final ano passado, por muito pouco, infelizmente, a gente não saiu campeão da Copa do Brasil. E na minha opinião pessoal, merecendo o título naquele último jogo. Um elenco que nesta semana ganhou o reforço de Christian Barleta, meio atacante destaque do Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Cara, é uma coisa de primeiro mundo, eu nunca tive num clube desse. Então, e principalmente por ser meu clube do coração, eu fico muito feliz e procuro desfrutar ao máximo. Política, campo, ano eleitoral e sede de títulos. O futuro do Corinthians está em jogo. Então, não dá pra gente achar que tudo presta quando se ganha e tá tudo errado quando você perde um jogo. Porque na verdade não perdemos, né? Empatamos. Então acho que a gente está no caminho certo. A gente só tem que ter calma, paciência e agir com a razão e não com o coração. Vou dizer uma coisa, toda vez que eu vi a política entrar em campo, Complica. deu errado. Complica. Bom, eu gosto dificulta do trabalho, né? E dá problema. Eu gosto do trabalho do Ilho. O Ilho é filho do Adilson Monteiro Alves. O Adilson foi vice-presidente de futebol do Corinthians, numa fase incrível do Corinthians, quando era a democracia corintiana. A fase do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir e tal. Então ele tem um DNA, primeiro de corintiano, assim, extremamente corintiano, e segundo de um cara sério, porque vem de uma família muito séria. As informações são de seriedade, de caráter, de muita entrega do Duílio em relação ao cargo. Então até aí está tudo certo. A outra questão diz respeito ao orçamento. Eu acho que é muito importante o dirigente ter responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal? Gastar menos do que arrecada. E é isso que o Duílio está tentando fazer. E aí, você não vai ter o time ideal. Não vai ter o time ideal. Principalmente quando no Corinthians você não tem o Renato Augusto, o time cai muito. Cai muito. Cai muito. E é fato, é verdade. Mas essa é a realidade que as pessoas precisam aprender a conviver e principalmente os corintianos vão ter que aprender a conviver. A outra questão diz respeito ao treinador. Eu realmente não estou muito confortável com o Fernando Lázaro e quem sabe o tempo possa me desmentir, né? Quem sabe, isso é que a gente vai ver. Por isso que eu acho que, assim, tempo é tempo. E tempo é importante para que as pessoas se adaptem, se conheçam. Pelo menos é o seguinte, ele está tendo o apoio, todo o apoio, né? O apoio da alta direção, da presidência, ele está tendo o apoio, eu acho que dos jogadores internamente me parece que sim também. Muito. Obviamente que está sendo muito questionado pela torcida, porque a torcida também envolve a paixão e a gente sabe que na hora da paixão é mais difícil, às vezes você perde a razão com a paixão, não deve perder, mas perde às vezes. Então, assim, ele está tendo agora tempo para treinar e para preparar essa equipe para o Campeonato Brasileiro. Vamos ver, só o tempo. Agora, o Duílio não conseguiu segurar a pressão de manter o Roberto Andrade, né? E o Roberto também talvez tenha sentido um pouco de medo, o que é normal quando você tem uma invasão de torcedores totalmente reprovado, porque não pode se aprovar nunca a invasão de torcedor no lugar de trabalho dos jogadores. Mas aí o Roberto sentiu a pressão e aí, de comum acordo com o Duílio, resolveu sair. Né? Bom, vamos esperar porque, como você fala, futebol é jogado, lambaria é pescado. Precisamos dar tempo ao tempo, mas o tempo ele é importante e ele precisa ser dado para o treinador competente. O treinador incompetente não sabe usar esse tempo. Tá bom.